Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão todos em casa, bem guardadinho, passando álcool 70%, tomando água, respeitando os pais, não acessando a internet. Bom, brincadeiras à parte, diante desse momento de crise horrível que nós estamos passando, nós tentaremos aqui ajudá-los, auxiliá-los em relação às aulas que nós temos aí pela frente. Semana passada eu passei algumas atividades no plural, eu acho que vocês puderam observar. Pedi para que vocês fizessem todas as atividades do caderno 1, TMTC, todos os exercícios que ali estão. E nós iremos começar agora a apostila número 2, que vocês ainda não têm. Mas a gente teria que começar de qualquer forma, então a gente vai fazer por aqui mesmo, tá bom? Espero que vocês consigam entender. Esse primeiro momento é um momento de aula à distância e sem a apostila, então vocês terão que tentar entender a partir do que eu for falando e do que você conseguir ler aí, tá bom? Tá, eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho, nós iremos para a aula 13, aulas 13 e 14, aí na sua apostila, vocês estarão na página 28, e nós falaremos sobre a apreensão e compreensão de sentido, ou seja, a interpretação de texto não é mais uma técnica aí para ser observada quando forem fazer interpretação de texto. A gente já falou bastante disso em sala e continuaremos ainda falando sobre isso. Bom, eu vou ler para você aqui, porque eu imagino que vocês ainda não têm a apostila e talvez muitos não conseguirão ler a partir do que está aí, pelo fato de ser pequeno, e a gente vai postar isso no YouTube ou postar isso no plural, e embora vocês tenham a apostila no plural, tá bom? Mas eu vou tentar ler para vocês aqui de uma forma simples e rápida, porque não precisa demorar muito com isso, tá? Porque senão fica muito pesado o vídeo também. Tudo bem? Primeiro ano, aulas 13 e 14, página 28 da apostila, apreensão e compreensão de sentidos. Bom, quantidade de informações que circulam no mundo contemporâneo é imensurável, gigantesco, a ponto de causar espanto. Todas essas informações são transmitidas por meio de textos, o que faz com que seja necessário saber interpretá-los. Aí a grande importância de interpretar o texto. Texto é todo o conjunto de enunciados combinado entre si, de modo a produzir uma unidade de sentido. Quer dizer, tudo que é texto, ele produz um sentido. E nós já falamos também em aulas anteriores que texto não é sempre aquilo que é escrito. Não é? Texto pode ser uma imagem, às vezes até quando vocês estão diante de uma pessoa, um gesto, uma dança, um texto, uma música, um texto, uma imagem, uma fotografia, tudo isso aí produz algum tipo de sentido, portanto, todos são textos. Saber interpretá-lo é super importante. É o que caracteriza uma interpretação competente, muito mais do que captar informações esparsas contidas no texto. Ou seja, eu preciso entender as correlações entre as partes do texto, num todo. Vamos imaginar aí que eu esteja falando de um texto oral, que alguém esteja falando alguma coisa para você. Nem sempre aquilo que está sendo dito é de fato aquilo que está sendo dito. Às vezes existem algumas armadilhas colocadas por baixo do texto, e aprofundar nessa captura é que faz de você um leitor ou uma pessoa que interprete bem aquilo que está sendo dito. E não há fórmula mágica para isso, tá? Mas é possível seguir alguns procedimentos que vão ajudar bastante na melhoria da sua leitura, da sua interpretação do que está sendo escrito ou do que está sendo dito. Existem 3 condições para entender um texto. É o código, as palavras, ou o modo de combinar essas palavras,
bem como os gestos, né, no caso de uma fala, bem como as manobras de uma dança, bem como a colocação das palavras numa música, numa poesia, tá? Então, o conhecimento desse código. O repertório, né? Então, esses pontinhos estão aqui embaixo, tá? Vou mostrar para vocês aqui. O primeiro pontinho está aqui. Vou colocar um pontinho, tentar colocar aqui, né? Isso, um risquinho vermelho aí para vocês entenderem. Depois eu vou para cá e depois eu vou para cá, nesses 3 pontinhos que estão aí, ó. Primeiro, conhecimento do código, que nós já falamos. Não sei porque que eu risquei aqui. Primeiro, conhecimento do código. Depois, posse do repertório, que está aqui. Aqui em cima, né? Um repertório. E depois, interpretação dos significados, que é o pontinho mais abaixo. Tá? Vou apagar aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. O que é repertório? Repertório é todo o conhecimento que vocês possuíram ou possuem, que circulam aí no cenário, na sua vida, no cotidiano, né? No cenário cultural do país, do mundo. Né? Então, conhecimento de repertório auxilia demais na interpretação textual. Nós já vimos aí esse novo coronavírus aí, né? Que está sendo bem divulgado, bastante divulgado. Acho que vocês já estão até de saco cheio disso, de ouvir falar de coronavírus. E ele tem sido divulgado assim, amplamente, de maneira que quase todo mundo, né, imagino, que conheça bastante, né, a característica do vírus e como se pega e como se prevenir. Isso é um repertório, tá? Assim como tantos outros repertórios que a gente precisa adquirir ao longo da nossa caminhada. Por isso a importância da leitura, por isso a importância de se ouvir músicas de qualidade, ler autores aí de textos um pouco mais densos, mais aprofundados, né, conhecimento de tudo que passa, né, culturalmente na vida de uma pessoa. Né. É importante, né, assistir documentários, né, discutir com pessoas que têm um pouquinho mais de bagagem cultural. Isso faz de você uma pessoa que vai ampliando aí o seu repertório. Tá? O terceiro item aí, o terceiro pontinho preto, é a interpretação do significado, tanto das partes quanto de um todo, né? Quer dizer, de um texto, levando sempre em conta a influência de um contexto exercida sobre esse texto. Então existe o texto e existe o contexto, né? Nós estamos aqui, ó. Tá? Nós estamos nesse pontinho aqui. Interpretação dos significados tanto das partes quanto do todo, levando em conta a influência que o contexto exerce. Às vezes a gente tem uma preguicinha, né, na hora de ler, que a gente pega apenas o texto, mas a gente não se atenta ao contexto, né, principalmente quando o texto é muito grande. A gente fica ali meio com preguiça, fala, vou ler isso aqui, principalmente num enunciado que vai ter aí na apostila de vocês, que ele é meio grande, aí você vai lá somente no enunciado, né, do padrão, né, do que está pedindo para se fazer, e aí pega somente um trecho do texto e provavelmente, dependendo do texto, você vai se equivocar na resposta porque você pegou apenas uma parte do texto e o texto ele joga com um contexto. Tá? Nem sempre aquele trecho que você está lendo ele está te dando a orientação necessária. Então tem que pegar o texto tanto das partes como do todo. Tá? As duas coisas são importantes aí. E o que é contexto? Né? Vamos ver aqui. Contexto interno e contexto externo. Tá? Contexto interno. Contexto interno. Vou marcar aqui, ó. E contexto contexto interno e contexto externo. Bom, desculpa aí que o negócio aqui bugou. Acho que deu para ver de novo. Bom, o que é contexto interno? É aquele que está concretizado sob forma de palavras e inscrito dentro de certo limite de espaço ou de tempo.
E é o que está disponível para ser lido por alguém. Quer dizer, o contexto interno é aquele que está no próprio texto, basicamente é isso. Tá? Você está lendo, o próprio texto te dá um direcionamento. O externo, ou seja, aquele que está fora, é um conjunto de saberes acumulados na memória coletiva. Então, assim, se eu não tiver um repertório, em alguns textos eu vou ter dificuldade de interpretação, conforme eu já cansei de falar isso. Tá? Então, assim, tem que conhecer o texto? Legal, o texto às vezes te dá resposta, mas nem sempre ele vai te dar resposta. Por isso, aumentar o repertório. Leituras, teatro, música, conhecer um pouquinho a sua história, parte geográfica, conhecer um pouco mais da biologia, enfim, tudo isso vai te agregar, tá? A apreensão e compreensão, é o que está marcado em verdinho aí, ou azul, não sei como é que aparece para você aí. A apreensão, na verdade, é o ato de captar o sentido, que estão contidos no interior do texto, quer dizer, aprender aquilo que está ali, conforme o contexto interno mesmo, eu consegui aprender o que está no texto. E a compreensão é reconhecer as correlações entre os significados contidos no texto, ou seja, é o contexto, a observação e compreender que tudo aquilo que é aprendido, ele depende dessa compreensão. Tá? Então, a apreensão é captar o sentido e a compreensão é, a partir do contexto, você entender que existe mais do que aquilo que você leu. Tá? Existe uma série de outras relações que estão agregadas aí ao texto. Tá bom? Então, assim, eu acho que é uma coisa simples, não precisa explicar muito. Eu acho que já deu para entender. Espero que vocês façam as atividades que estão aqui na apostila, nesse mesmo módulo, tá? Que está aqui na Bienal. São textos, obviamente, né? E tem interpretação dissertativa e tem interpretações objetivas. E depois vocês vão lá no TM e no TC e vão também fazer TM e TC desses capítulos 13 e 14. Tudo bem? Boa tarde para vocês, então. Né? Façam com carinho isso aqui. Qualquer dúvida, a gente, quando voltar, a gente vai tirar. Tá bom? Não fiquem apavorados, que vocês são muito inteligentes e capazes. Tá bom? Boa tarde para vocês. Fiquem com Deus.